debaixo do túnel da serra que desabou. Aço retorcido e concreto enterravam tudo numa escuridão que sufocava. Larissa Monteiro, a bilionária de blazer vermelho rasgado, tinha a perna esmagada debaixo das vigas destruídas. Esse é o meu fim. Os bombeiros já estavam recuando, dizendo que era impossível penetrar mais. Mas um pai solteiro exausto se recusava a aceitar o destino dela. Com luvas rasgadas, mãos sangrando e sua filhinha rezando lá fora. Ele cavou a noite inteira sozinho, até que ao amanhecer um fraco toque respondeu. O túnel da Serra Monteiro tinha sido inaugurado há só 3 semanas. Chamavam de maravilha da engenharia moderna. Um atalho pela serra que cortava 40 minutos da viagem. Os relizes elogiavam a inovação. Políticos posavam para foto na inauguração com fita cortada. O povo esqueceu em poucos dias como sempre esquece. Até a noite em que tudo apagou. Larissa Monteiro ia no banco de trás da limusine naquela quinta-feira à noite, cabelo platinado solto do coque perfeito, revisando relatórios de segurança no tablet. Ela tinha 34 anos e parecia mais nova dependendo da luz, mais velha em outras, dependendo de quanto tinha dormido. O blazer vermelho que usava custava mais que o salário de um mês de muita gente. A empresa dela, Monteiro Infraestrutura, tinha construído esse túnel. O nome dela estava na placa da entrada em letras de 2 metros. O relatório na tela era da engenheira Irene Matilde Rocha. 20 anos de experiência e fama de ser difícil. Irene tinha marcado problemas na qualidade do concreto. Pediu mais tempo de testes. Usou palavras como prematuro, imprudente e risco alto pra caramba. Larissa leu o relatório 2 vezes antes de arquivar. O pai dela, Walter Monteiro, tinha sido claro sobre atrasos. O conselho tinha sido claro sobre as projeções trimestrais. Os acionistas tinham sido claros sobre as expectativas. 3 meses de atraso custariam milhões. Custariam reputação. Custariam a coisa que o pai mais valorizava, a aparência de controle perfeito. Então ela assinou a aprovação. A assistente dela, Amanda Luiza Ferreira, entregou pessoalmente pro empreiteiro. O túnel abriu no prazo. A ação da empresa se segurou firme. O pai dela balançou a cabeça uma vez na sala de reunião, que era o mais perto de elogio que Walter Monteiro chegava. Agora, 3 semanas depois, ela atravessava sua própria obra no silêncio do couro, tentando lembrar quando tinha sentido orgulho de alguma coisa pela última vez. Meio quilômetro atrás, Rafael Santos dirigia uma SUV velha com fita adesiva segurando o para-choque. Tinha 36 anos, mas parecia mais velho. Do jeito que o homem da obra costuma parecer, desgastado por plantões que nunca pagam o suficiente. Sua filha Bia dormia no banco de trás, 7 anos, cabelo castanho bagunçado, ursinho de pelúcia apertado no peito. Um caderninho de desejos estava ao lado dela, capa cheia de estrelas de giz de cera. Dentro, em letras caprichadas, ela tinha escrito: uma bicicleta nova, uma viagem pro mar e no final da lista sublinhado 2 vezes. Quero que o papai nunca mais faça trabalho perigoso. Rafael tinha sido resgatista de mina antes. Era bom pra caramba nisso. Do tipo que chamava atenção, que subia de cargo, que entrava onde as outras equipes se recusavam. Trabalhou 6 anos com o parceiro Jorge Duarte. O cara que contava piada no escuro e levava foto dos filhos num saquinho impermeável. Depois veio o desabamento na mina da Serra Velha. O centro de comando decidiu. A estrutura estava instável demais. O risco era grande demais. Mandaram as equipes recuarem. Jorge Duarte ainda estava vivo lá embaixo. Rafael sabia. Ele ouvia as batidas. Mas as ordens desceram e as equipes puxaram para trás. E Jorge morreu no escuro. Enquanto Rafael ficava na superfície com os punhos cerrados e a garganta rouca de tanto gritar. Ele pediu demissão 3 semanas depois. Pegou serviço de manutenção, bico, qualquer coisa que o mantivesse acima do chão. E deixasse ele buscar a Bia na escola. O salário era pior, as horas eram maiores. Mas ele dormia melhor na maioria das noites, quando os pesadelos não vinham. Ele tinha ouvido falar do túnel da Serra Monteiro pelos comentários da obra. Os trabalhadores cochichavam sobre o empreiteiro Carlos Dantas, famoso por fazer economia onde não devia e lubrificar mão. Falavam de prazo apertado, inspeções puladas. Mas era assim que o mundo funcionava, Rafael tinha aprendido. Quem decide fica no ar-condicionado. Quem paga o preço fica na poeira. A explosão veio sem aviso. Primeiro um barulho de trovão preso debaixo da terra. Depois as luzes apagaram. Depois o teto veio abaixo em pedaços.
Desabamento progressivo que transformou o túnel num túmulo. Placas de concreto caíram. Vigas de aço gemeram. Poeira tão grossa que tirava o pensamento. A limusine de Larissa deu uma guinada quando o motorista pisou no freio. O carro derrapou de lado. Algo enorme acertou o teto, amassando. Metal gritou. Vidro estilhaçou. O veículo tombou. Larissa tentou se segurar, mas a física não liga para a intenção. Ela bateu contra a porta. Depois no teto. Depois sentiu um peso esmagando sua perna esquerda quando uma viga de concreto atravessou o teto e prendeu ela contra o banco. A dor veio em ondas. Ela tentou se mexer e não conseguiu. Tentou respirar e sentiu gosto de sangue. O celular dela rachou, mas ainda brilhava fraco. O motorista não se mexia. Ela chamou e não teve resposta. Na escuridão, engasgando com poeira, sentindo o coração bater devagar e pesado, Larissa Monteiro pensou na mãe que foi embora quando ela tinha 12 anos. Porque ficar significava virar invisível. Pensou no pai que construiu um império e esqueceu de construir uma família. Pensou em todos os relatórios que ignorou, todos os avisos que arquivou. Todos os pequenos jeitinhos que somaram até esse momento. Seus lábios se mexeram. As palavras saíram num sussurro. Esse é o meu fim. A SUV do Rafael estava longe o suficiente para escapar do desabamento inicial. Ele pisou no freio, jogou o carro no ponto morto, virou no banco e cobriu a Bia com o corpo enquanto os destroços caíam. Poeira entrou pelas ventoinhas. Bia acordou gritando. Rafael abraçou ela forte, sussurrando as coisas que pai sussurra quando o mundo acaba. Vai ficar tudo bem, eu tô aqui, a gente vai sair dessa. Quando o tremor parou, ele viu que estavam vivos. O carro estava amassado, mas rodava. O túnel da frente estava bloqueado. O de trás ainda estava mais ou menos livre. Ele podia dar ré, tirar a Bia dali. Podia sair antes do próximo desabamento. Mas ele ouviu um som. Um barulho que podia ser metal assentando, ou podia ser outra coisa. Ele conhecia aquele som. Tinha ouvido na mina da Serra Velha. Nos momentos antes de mandarem ele abandonar o parceiro, ele olhou para Bia. Os olhinhos dela estavam arregalados, apavorados, mas confiantes. A gente vai ficar bem, ele disse. Eu vou te tirar daqui. Quando as equipes de emergência chegaram, o caos já tinha tomado a entrada do túnel. Carros entupiam a pista. Pessoas saíam cambaleando da poeira, sangrando, atordoadas, gritando por familiares. Sirenes uivavam. Bombeiros davam ordens. O capitão Arnaldo Zanetti, 20 anos de estrada, barba grisalha e cansaço nos olhos, tentava organizar o resgate. A engenheira Irene Matilde Rocha apareceu do lado dele, ainda de capacete. Tinha dirigido direto para cá quando soube. Sabia com uma certeza doente o que tinha acontecido. Agora ela analisava a parte desabada com o olho de quem entende falha estrutural. A integridade está comprometida em tudo, ela disse. Qualquer tentativa de cavar mais fundo pode causar um desabamento secundário. A gente pode perder mais gente. Arnaldo balançou a cabeça devagar. Ele já tinha feito essa conta antes. Todo resgatista conhece a matemática. Quantas vidas você arrisca para salvar quantas? Quando coragem vira suicídio? Rafael carregou Bia até a triagem. Um paramédico checou ela, disse que estava bem, só poeira e choque. Rafael segurou ela enquanto ela chorava, balançando do jeito que fazia quando ela era bebê, quando o mundo era mais simples e a mãe dela ainda estava viva. Então ele ouviu o capitão Arnaldo falando com a equipe. As palavras que gelaram o sangue dele. Não dá para ir mais fundo. O risco é alto demais. A gente tem que aceitar que quem ficou na parte de trás. Arnaldo nem terminou a frase. Não precisava. Rafael colocou Bia no chão com cuidado. Ajoelhou e olhou nos olhos dela. Fica aqui com os médicos, tá? Não sai do lugar. Pra onde você vai, pai? Ele não respondeu. Não conseguia responder, porque a resposta era que ele estava voltando para a escuridão. Voltando pro lugar onde o sistema decidiu que algumas vidas não valiam o risco de salvar outras. A mãozinha da Bia segurou a manga dele. Ela olhou para ele com uma cara velha demais pro rostinho. Pai, se eu estivesse lá dentro, eles me deixariam? A pergunta acertou como um soco. Ele puxou ela pro peito, beijou o topo da cabeça. Nunca, filha. Nunca. Então não deixe as pessoas que ainda estão lá dentro. Ela puxou o caderninho de desejos do bolso, abriu na última página. Você pode riscar esse depois, ela disse, apontando a linha sobre trabalho perigoso. Mas primeiro você tem que fazer o que você é bom. É o que a mamãe diria. Rafael se levantou.
Bia sentou do lado da ambulância, juntou as mãozinhas e começou a rezar. Rafael passou pelas barreiras enquanto ninguém olhava. Pegou um capacete de segurança amassado que alguém deixou cair. Achou uma barra de ferro no meio dos destroços. Ele não tinha autoridade oficial, nem permissão legal, nem equipe de apoio. Só a memória do Jorge Duarte morrendo sozinho. E o som de batidas que podia não ser nada, ou podia ser tudo. O túnel engoliu ele. A escuridão fechou como um punho. Ele acendeu uma lanterna com bateria quase no fim e avançou, lendo a estrutura do jeito que aprendeu anos atrás. Fissuras corriam pelas paredes como teia de aranha. Trechos do teto pendiam em ângulos errados. Ele marcou os pontos perigosos na cabeça. Planejou o caminho desviando deles. Andou no passo cuidadoso de quem sabe que pressa mata tanto quanto desabamento. 20 minutos depois, ele ouviu um toque metálico fraco, irregular e fraco. Alguém batendo. Alguém vivo. Ele seguiu o som por vergalhões retorcidos e concreto estilhaçado. Por espaços tão apertados que teve que engatinhar. As batidas ficaram mais fortes. Depois ele ouviu tosse. Depois uma voz, raspada e quase humana. Tem alguém aí? Eu tô aqui. Rafael gritou. Continua batendo. Eu tô indo te buscar. A voz que respondeu era feminina, educada, desesperada. Por favor, eu não sinto minha perna. Eu não. Uma crise de tosse cortou ela. Rafael enfiou a barra de ferro na fresta entre as lajes de concreto e começou a trabalhar. As luvas rasgaram em minutos. As mãos começaram a sangrar. Ele continuou. Fala comigo, ele pediu. Se mantém acordada. Qual é o seu nome? Silêncio. Larissa. Tá bom, Larissa. Eu sou o Rafael. Eu vou te tirar daqui. O que você faz da vida? Outra pausa. Quando ela falou de novo, a voz carregava algo que podia ser vergonha. Eu sou a pessoa que assinou a liberação desse túnel. A mão de Rafael parou. Ele ficou no escuro processando. Larissa Monteiro. A CEO. Sim, ele podia ir embora. Devia ir embora. Talvez ela fosse a culpada disso tudo. A empresa dela. A aprovação dela. O lucro dela valendo mais que a segurança. Jorge Duarte tinha morrido porque gente como ela achava gente como ele descartável. Mas Jorge também contava piada no escuro. Levava foto dos filhos. Era humano, falho e merecia ser salvo. E a mulher do outro lado dos destroços também era. Não importava o nome que carregava. Eu ainda vou te tirar daqui, Rafael disse. A gente discute depois o quanto eu tô bravo com você. Ele ouviu algo que podia ser riso ou soluço. Justo. Eles conversaram durante as longas horas. Larissa contou do pai, Walter Monteiro, um homem que media valor em relatórios trimestrais. E tratava amor como sinal de fraqueza. Contou da pressão para performar, para provar que não era só a filha, só o nome, só a herdeira brincando de empresária. Rafael contou da Bia, da esposa que morreu de câncer há 3 anos. Do emprego de manutenção porque ser pai solo significava escolher estabilidade em vez de chamado. Do Jorge Duarte e das ordens que desceram. E do som de um homem bom morrendo enquanto o protocolo mantinha todo mundo em distância segura. Eu empurrei os avisos para debaixo do tapete, Larissa sussurrou em certo momento. Irene Rocha me avisou. Amanda tentou sinalizar. Eu sabia que o concreto era ruim. Sabia que o Carlos Dantas estava fazendo economia. Mas meu pai disse que atraso era inaceitável. E eu tive tanto medo de decepcionar ele que arrisquei todo mundo. Rafael não respondeu logo. Estava levantando outra laje, músculos gritando. Finalmente respirando pesado, ele disse. Pelo menos você tá admitindo agora. A maioria das pessoas na sua posição nunca admite nem para si mesma. Um tremor pequeno sacudiu o túnel. Poeira caiu. Uma rachadura abriu acima deles. Rafael congelou, esperando o desabamento. Não veio. Por pouco. Você devia ir embora, Larissa disse. Você tem uma filha. Se isso cair, nós 2 morremos. E eu vou ter tentado. Rafael voltou a cavar. Eu não deixo ninguém para trás. Nunca mais. Perto do amanhecer, a barra dele atravessou para um espaço aberto. Ele apontou a lanterna e viu ela. Uma mulher mais jovem do que ele esperava, coberta de poeira e sangue. O blazer vermelho rasgado e sujo, uma perna presa debaixo do metal retorcido. Os olhos dele se encontraram por cima dos destroços. E algo passou entre eles que não tinha nome. Reconhecimento talvez. Ver outro ser humano de verdade, sem barreira de classe, cargo ou circunstância. Você realmente voltou, ela sussurrou. Alguém tinha que voltar.
Ele alargou a passagem, engatinhou, avaliou a situação. A viga que prendia a perna dela era enorme. Ia precisar de alavanca. Ele apoiou uma barra de sustentação no entulho, posicionou a ferramenta e começou o trabalho lento e terrível de levantar o peso suficiente para soltar ela. Um pedaço de concreto caiu, acertando o ombro dele. Dor explodiu no braço. Ele não parou. Larissa começou a chorar. Não de dor, embora tivesse dor. De outra coisa. Algo que vinha se acumulando há semanas, meses, anos. Eu não mereço isso, ela disse. Não mereço você arriscando. Ninguém merece ser enterrado vivo, Rafael falou por entre os dentes. Nem você. Nem os trabalhadores que você emprega. Nem as pessoas que confiaram no seu túnel. É isso que importa, caramba. Ele soltou a perna dela. Ela gritou. Ele pegou ela quando ela caiu para frente e segurou o peso. Meio carregando, meio arrastando ela pelo caminho estreito que tinha aberto. Atrás deles, a estrutura gemia. Eles avançaram pelo túnel destruído em etapas. Larissa desmaiou 2 vezes de dor e perda de sangue. Cada vez Rafael parava, sacudia ela, fazia ela contar algo sobre si mesma para continuar consciente. Ela falou da mãe que foi embora, de aprender a congelar o coração para sobreviver no mundo do pai. Do momento no carro quando percebeu que tinha construído uma vida que não queria, e que talvez fosse tarde demais para mudar. Rafael contou da primeira vez que Bia disse "Eu te amo, pai", depois que a mãe morreu. De ler historinha de ninar com vozes que faziam ela rir. De ficar tão cansado algumas noites que dormia na caminha dela, e acordar com a mãozinha dela no rosto dele. Eles chegaram numa parte onde o túnel estava completamente bloqueado, menos uma fresta perto do teto. Rafael ouviu vozes do outro lado. A equipe de resgate tinha voltado quando a estrutura estabilizou. Ele pegou um vergalhão e bateu contra o concreto no ritmo que os resgatistas reconhecem. 3 lentos, 3 rápidos, 3 lentos. Uma broca furou do outro lado. Luz entrou. Fraca, cinzenta e linda. Mãos estenderam. Vozes incentivaram. O próprio capitão Arnaldo Zanetti ajudou a puxar Larissa pela fresta. Depois estendeu a mão para Rafael. Eles saíram pro amanhecer. O céu estava nublado. Mas depois do túmulo do túnel, parecia o céu. Bia abriu caminho no meio dos bombeiros e se jogou nas pernas do pai, soluçando. Ele pegou ela no braço bom, apertou contra o peito, sentiu o coraçãozinho batendo contra o dele. Larissa estava numa maca, perna imobilizada, olhos fechados. Depois abriu os olhos e viu Rafael segurando a filha. Algo no rosto dela mudou, amoleceu, se abriu. Ela estendeu uma mão. Bia, ainda no colo do pai, estendeu a mãozinha de volta e segurou. Obrigada, Larissa sussurrou. Rafael balançou a cabeça. Tenta valer a pena. A loucura da mídia começou em poucas horas. Uma repórter local, Helena Farias, estava transmitindo ao vivo o resgate quando Rafael saiu. O vídeo viralizou nas redes. Um trabalhador coberto de sangue e poeira carregando a filha enquanto médicos corriam para ajudar a mulher que ele salvou. No começo, a identidade da resgatada ficou desconhecida. As emissoras chamavam ela de a sobrevivente e a vítima presa. Especulação sobre quem seria. Rafael fez tratamento no ombro machucado, bandagem nas mãos destruídas, recusou entrevista. Larissa acordou no hospital e encontrou o pai sentado ao lado da cama. Walter Monteiro estava igual de sempre. Impecável terno caro, emocionalmente distante. Graças a Deus você está viva, ele disse, do jeito que alguém comenta um bom negócio na bolsa. Nossos advogados estão preparando um comunicado. Vão chamar de ato de Deus. O empreiteiro vai levar a culpa. Você precisa ficar quieta sobre qualquer... Não, Larissa interrompeu. A voz dela estava rouca de poeira e gritos, mas estável. Walter franziu a testa. Como é? Eu disse não. Não vou ficar quieta. Não vou culpar Deus nem o azar nem só o empreiteiro. Eu vou contar a verdade. A expressão do pai não mudou, mas a voz baixou pro tom que intimidava conselheiros há 30 anos. Você vai destruir a empresa. Destruir sua carreira. Destruir tudo que eu construí. Tudo que você construiu já estava destruindo pessoas. Larissa sustentou o olhar dele. Eu quase morri debaixo do peso do seu império, pai. Se eu ganhei uma segunda chance, não vou desperdiçar protegendo seu legado. Ela deu uma coletiva no dia seguinte, contra a orientação médica. De camisola hospitalar e cadeira de rodas, sem maquiagem, sem roteiro. Câmeras lotaram a salinha. Repórteres gritavam perguntas. Larissa levantou uma mão pedindo silêncio. A pessoa resgatada do túnel ontem fui eu. Eu sou Larissa Monteiro, CEO da Monteiro Infraestrutura.
E eu preciso dizer uma coisa. Ela olhou direto para a câmera. O homem que salvou minha vida se chama Rafael Santos. Ele é pai solo. Não é mais resgatista profissional, mas já foi. Até o sistema falhar com alguém que ele amava. Ontem, quando o mesmo sistema decidiu que eu não valia o risco, ele veio mesmo assim. Ele cavou com as mãos nuas até sangrar. Ele não salvou só minha vida. Salvou a parte da minha consciência que eu tinha enterrado debaixo de concreto e compromisso. A voz dela falhou. Ela afirmou. Eu quero que o senhor Rafael e a filha dele saibam. Eu estou ouvindo agora os avisos que ignorei. As pessoas que tratei como descartáveis. Estou ouvindo e vou fazer melhor. Só isso. A reação foi imediata e avassaladora. A história explodiu. A opinião pública se dividiu. Uns viram redenção. Outros viram jogada de marketing. Walter Monteiro apareceu em programas de economia, prometendo investigações enquanto se distanciava da culpa direta. Mas Amanda Luísa Ferreira, ex-assistente de Larissa, tinha guardado cópia de todos os e-mails, todos os avisos da Irene Rocha, toda a preocupação que Larissa tinha descartado. Amanda viu a coletiva e tomou uma decisão. Ligou pro Rafael Santos. Eles se encontraram num boteco 2 dias depois. Amanda empurrou uma pasta pela mesa, mãos tremendo. Aqui tem tudo, ela disse. Os avisos, as liberações corridas, a pressão do Walter Monteiro. E isso aqui, ela apontou um trecho marcado. É a prova que o Carlos Dantas pagava propina, usava material ruim e que várias pessoas, inclusive Larissa, tinham documentação disso. Rafael leu os papéis, expressão escurecendo. Por que você tá me dando isso? Porque você arriscou a vida para salvar ela. Ela te deve mais que gratidão. Ela te deve a verdade. Naquela noite, um carro preto parou na frente do prédio do Rafael. 2 homens de terno caro desceram. Não se identificaram, mas deixaram claro que trabalhavam para interesses ligados ao Carlos Dantas. Ofereceram um envelope grosso de dinheiro. 50 mil disseram. E mais se precisasse. Tudo que ele tinha que fazer era uma declaração pública. O desabamento foi imprevisível. Um acidente trágico. Culpa de ninguém. Sua filha é linda, um deles disse, olhando para a janela onde Bia brincava. Você quer manter ela segura, né? Quer dar uma vida boa para ela? Esse dinheiro pode fazer isso. Ou, ele não terminou. Não precisava. Deixaram o envelope no capô do carro e foram embora. Rafael ficou no estacionamento olhando o dinheiro. 50 mil que pagariam o aparelho da Bia. Que consertariam o carro de verdade. Que significavam que ele não precisaria fazer 2 turnos e deixar ela com vizinha que cobra por hora. Ele pegou o envelope, sentiu o peso. Depois entrou no carro e foi pro hospital. Larissa estava sozinha quando ele chegou. O pai tinha ido embora. O irmão Leonardo estava cuidando da mídia. Ela olhou quando ele entrou e algo no rosto dela mudou de esperança para medo ao ver a expressão dele. Eles vieram atrás de você, ela disse. Não foi pergunta. Rafael jogou o envelope na bandeja hospitalar. 50 mil para ficar quieto. E ameaçaram minha filha. Larissa fechou os olhos. Carlos Dantas. Ele tá tentando enterrar isso antes do julgamento. Você vai ajudar ele? Não. Eu te disse que ia contar a verdade. Contou? A voz de Rafael estava dura porque Amanda me mostrou os e-mails. Você não só ignorou os avisos. Você pressionou o prazo. Você sabia que o Dantas estava fazendo porcaria. E deixou ele fazer porque seu pai disse que atraso era inaceitável. Pessoas morreram porque você teve mais medo de decepcionar o Walter Monteiro do que de matar estranhos. Larissa se encolheu como se tivesse levado um tapa. Você tem razão. Então aqui vai minha pergunta. Rafael encostou na parede, braços cruzados. Lá no túnel, quando você achou que ia morrer, você prometeu que ia contar a verdade. Você estava falando sério? Ou só estava com medo? Eu estava falando sério. Então prove. Porque eu posso pegar esse dinheiro, proteger minha filha e fingir que você não é quem eu sei que você é. Ou posso recusar e testemunhar sobre o que vi nesses papéis e arriscar tudo. Mas eu não vou fazer a coisa difícil enquanto você faz a fácil. Eu não vou lutar por justiça enquanto você se esconde atrás de advogados e notas de imprensa. A voz dele baixou. Você me disse lá no túnel que percebeu que construiu uma vida que não queria. Agora você tá viva. O que você vai construir no lugar? Larissa olhou para ele por um longo momento. Depois pegou o celular e fez uma ligação. Leonardo, liga para os meus advogados. Diz que eu não vou usar o texto que o pai aprovou. Eu vou testemunhar tudo, sem filtro. Ela desligou. Encarou Rafael.
Eu estava pronta para morrer debaixo daquele concreto. Se eu vou viver, não vai ser como covarde. A audiência pública aconteceu 3 semanas depois. A sala estava lotada de repórteres, vítimas, famílias, representantes da indústria e advogados de terno caro. Walter Monteiro sentou na primeira fila, rosto máscara de fúria controlada. A defesa do Carlos Dantas tinha preparado tudo para culpar falha de equipamento e condição geológica imprevisível. Tinham testemunhas técnicas. Tinham documentos mostrando que o Dantas seguiu norma. Estavam prontos para sair com multa e tapinha nas costas. Então Larissa Monteiro subiu no banco das testemunhas. Usava um terninho simples cinza, sem joia, perna ainda com braço. O advogado dela tinha preparado um texto que aceitava a responsabilidade mínima e protegia a empresa. Larissa pegou o papel, olhou e largou de lado. Eu vou contar o que realmente aconteceu, ela disse. A voz não tremeu. Meu nome é Larissa Monteiro. Eu era CEO da Monteiro Infraestrutura. Eu aprovei a abertura do túnel, apesar dos claros avisos da nossa engenheira-chefe Irene Matilde Rocha, de que o concreto não tinha sido testado direito, e que o empreiteiro Carlos Dantas tinha documentos mostrando substituição de material. Walter Monteiro se levantou. Larissa não. Senta, pai. Ela nem olhou para ele. Eu ignorei esses avisos porque tive medo de atraso, medo de decepcionar você, medo de parecer fraca na frente do conselho. Eu priorizei nosso prazo em vez da segurança das pessoas. E pessoas morreram por causa disso. A sala explodiu. Advogados se consultaram freneticamente. O rosto de Walter ficou vermelho. Repórteres rabiscavam. O juiz pediu ordem. Larissa continuou. Não estou contando isso porque meus advogados recomendaram. Estou contando porque um homem chamado Rafael Santos passou 12 horas cavando entulho com as mãos nuas para salvar minha vida. Depois que o sistema de resgate desistiu de mim, ele fez isso sabendo quem eu era. Sabendo que as escolhas da minha empresa tinham colocado ele e a filha em perigo. Ele me perguntou se eu valia ser salva. Eu não tive resposta na hora. Mas tenho agora. Eu vou tentar ser. Rafael testemunhou em seguida. Apresentou os e-mails que Amanda entregou. Explicou os avisos ignorados. Descreveu o que viu no túnel. Concreto ruim, reforço errado, atalhos que qualquer fiscal qualificado veria. Os advogados do Dantas tentaram desmoralizar ele. Pintar como operário ressentido com raiva de gente bem-sucedida. Mas o rastro de papel era claro. Os avisos estavam documentados. A verdade era inegável. A sentença saiu 6 semanas depois. Carlos Dantas foi condenado a 8 anos de prisão federal por fraude, propina e homicídio culposo. A empresa dele foi dissolvida. A Monteiro Infraestrutura levou multas civis pesadas. Larissa pediu demissão de CEO e abriu mão da cadeira no conselho. Walter Monteiro tentou salvar o império. Mas a filha que ele criou para proteger o legado escolheu outra coisa. A empresa sobreviveu, reestruturada com nova direção. Mas a reputação de Walter nunca se recuperou. Larissa usou o que restou da fortuna pessoal para criar o Fundo Memorial Jorge Duarte, em homenagem ao resgatista que morreu quando o sistema decidiu que ele não valia o risco. O fundo dava apoio para vítimas de acidentes industriais e lutava por normas de segurança mais rígidas. 6 meses depois do desabamento, numa manhã cinzenta de outono, 4 pessoas estavam no memorial perto da entrada selada do túnel da Serra Monteiro. O túnel nunca mais abriria. Uma nova rota estava sendo construída com fiscalização e testes de verdade. Mesmo que demorasse 3 anos em vez de 3 meses. Rafael Santos segurava a mão da Bia. O ombro dele tinha sarado, embora doesse no frio. As mãos dele carregavam cicatrizes que nunca sumiriam. Ele tinha testemunhado em 7 audiências diferentes. Tinha sido cansativo. Mas quando Bia olhava para ele agora, via alguém de quem podia ter orgulho. Larissa estava ao lado deles, apoiada numa bengala. O irmão Leonardo do lado. Ela parecia mais velha do que 6 meses atrás. Do jeito que fica quem carrega um peso que antes era invisível. Tinha perdido a empresa, a aprovação do pai, a maioria dos amigos antigos. Mas dormia melhor agora. Bia puxou o caderninho de desejos do bolso. Ela tinha riscado vários itens. O pai tinha conseguido um emprego mais estável com horários melhores. Em parte graças a contratos de consultoria de empresas de segurança que queriam a experiência dele. Ela tinha escrito desejos novos. E no final, em letras caprichadas. Quero que a tia Larissa sorria mais e não chore por causa do trabalho. Ela arrancou a página e entregou para Larissa. Larissa leu.
Os olhos encheram. Ela ajoelhou, cuidando da perna, e puxou Bia pro abraço. Obrigada, ela sussurrou. Eu vou tentar. Eles colocaram flores no memorial juntos. Para 6 pessoas que morreram no desabamento. Para Jorge Duarte, que morreu anos antes. Para todos os trabalhadores invisíveis cujas vidas foram trocadas por margem de lucro e eficiência. O vento aumentou, trazendo cheiro de pinheiro e chuva. Rafael olhou para Larissa. Tá tudo bem com você? Não sei, ela respondeu com sinceridade. Eu perdi tudo. Nem tudo. Ele apontou para Bia, que mostrava pro Leonardo um inseto que achou. Você também encontrou algo. Larissa sorriu. Foi um sorriso pequeno, hesitante, verdadeiro. Acho que encontrei. Eles ficaram juntos. 4 pessoas que nunca deveriam ter se conhecido. Agora ligadas por desastre, escolha e a estranha alquimia de segundas chances. A placa do memorial atrás deles dizia: em memória dos que se foram, em compromisso com os que ficaram, que possamos construir melhor. A câmera dessa história se afastou, como as câmeras fazem nos finais, mostrando 4 pequenas figuras diante de uma serra que não tinha mais túnel no coração. A passagem desabada ficou selada, cicatriz e lembrete. Mas do outro lado da serra, as equipes de construção trabalhavam numa nova rota. Essa demorou mais, custou mais, exigiu paciência. Mas foi construída em rocha firme em vez de compromisso. E quando abriu anos depois, ela ficou de pé,